ou em uma das unidades do Objetivo Vestibulares. Objetivo, as melhores cabeças. Voltamos a apresentar Duas na Tri. minutos, são 15 horas e 34 minutinhos. Estamos de volta, Duas na Tri, para falar de uma atividade muito aguardada pelos alunos do Colégio Objetivo e pelos pais também. Pequenos inventores, grandes invenções. Um trabalho que une arte, ciência e tecnologia, mas principalmente encanta a todos com a criatividade dos alunos. Para falar sobre este assunto, convidamos Mônica Vals, que é coordenadora e professora de informática da educação infantil e do ensino fundamental do 1º ao 5º ano do Colégio Objetivo. Muito boa tarde, Mônica. Boa tarde. E a Fernanda Tedesco, que é professora de matemática e ciências do 5º ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde. Eu queria que você contasse qual é o conceito desses pequenos inventores e das grandes invenções. Bom, essa exposição começou com o próprio material didático do colégio. No 1º bimestre do 5º ano, o caderno contempla o conteúdo eletricidade, onde as crianças têm a possibilidade de fazer várias experiências com circuitos elétricos, mas ligando LEDs e não motores. E a gente fazia, há muito tempo atrás, uma pequena exposição de magnetismo e eletricidade do 5º ano para os demais alunos. Não eram abertos para os pais, vizinhos, avós e familiares. Era uma coisa mais dentro da escola. E o projeto foi crescendo. Então, quando acaba o 1º bimestre, eles passaram por essas etapas de experimentação, de montar circuitos, uma bússola, o eletroímã, estudar as usinas geradoras de eletricidade e o impacto que elas causam no meio ambiente. Então, é a ciência ligada também à preservação do meio ambiente. Nós damos início aos pequenos inventores. Mas o circuito elétrico é aliado agora ao motor. E usamos também a sucata. O que iria para o lixo vai virar uma grande invenção das crianças. E é engraçado que a gente começa a olhar a sucata de uma forma diferente, né? Não é mais um pote de sorvete. Nossa, isso aí pode virar um carrinho. Até a tampinha do detergente cabe no motor. Então, a gente começa a ter um olhar mais aguçado para aquele material alternativo. E a gente também traz isso para a criança, porque quando a gente começou essa atividade, vinha muita sucata clássica, que é a tampinha e a garrafa PET. Adorei isso, sucata clássica. Vamos. É o mais agora básico. das expressões. Sucata clássica. Agora nós temos o mouse. Essa básica, né? Que vem. A gente só quando a gente trazia a ideia da sucata, vinha o quê? Garrafa PET, que é o que eu tampinha. sei. É a clássica. E a tampinha. Só isso. E aí a gente começou a dizer para eles que não, o papelão. que, gente, sucata... Papelão também, sucata clássica. Papelão. Aí isopor a gente não pegava, porque não era reciclável na época. E aí a gente começava a dizer para eles que não, que tem tanto material legal que a gente joga no lixo. Dá uma olhada em tudo que você tem em casa que vai para o seu lixo. Uma tampa de perfume, uma pontinha de uma bijuteria, uma bolinha, uma fivela. O Bob, nossa, Bob eles usam pra caramba. Então, quando você olha assim, fala, poxa vida, como você vai jogar isso fora? Uma agulha de uma vitrola antiga, né? Então, eles vão trazendo bijuterias antigas, broches que sobram, eles vão trazendo. Então, a sucata se modernizou. E a gente começa também a olhar com aquele, não, olha, a gente vira um porta-sucata. Meu carro, porta-mala, assim... Sério, tem tudo, Mônica? assim, meu filho às vezes tira foto. Você reclama do meu quarto, dá uma olhadinha nesse porta-mala. Porque a gente acaba também oferecendo para eles tudo isso. Além do que eles trazem, a gente também consegue ter um olhar, assim, mais apurado para aquilo e imaginar algum objeto transformando aquele brinquedo, aquele jogo que ele vai criar. Então, nós duas sempre em parceria, porque ela é fantástica, assim, a minha parceira há muitos anos. E é uma professora que estimula, então, muito o aluno, e isso tem que ter no nosso trabalho esse estímulo e essa vontade de criar, né? Porque se ele não experimenta e não vivencia, ele também não cria. E depende muito do que a gente mostra para ele. E como que vocês mostram isso para eles? Como é que é apresentado essa ideia? Porque as crianças ficam ali, eu vou inventar o quê? Tem umas etapas do nosso trabalho, não é feito nada
né? De qualquer jeito. Quando acaba a apostila, então eles já sabem os circuitos, eles já Primeiro sabem... semestre, você está falando? Primeiro bimestre. Primeiro bimestre, perdão. No segundo, a gente sempre guarda inventos de edições anteriores. Tá. E nós apresentamos. Os alunos novos ficam encantados, né? Com o escorpião que gira, o tanque de guerra, as baratas, o liquidificador, a batedeira. Enfim, a gente vai separando esse material, esses inventos do ano passado. No laboratório de informática, a Mônica separa alguns links que nós podemos fazer essa observação, essa investigação. Então, é brinquedos com sucata com motor. Então, eles vão vendo primeiro as imagens e depois os vídeos de como eles montam esses inventos. Eles são apresentados a esses sim, inventos, tá? Sim, antes eles também têm uma parte que é montar um circuito na informática. Então, se eles colocarem um excesso de bateria ou não fazer a ligação direitinho dos fios, no próprio computador vai pegar fogo, ou vai acender demais, ou não vai funcionar. Então, eles têm todo um trabalho prático antes deles resolverem fazer o invento deles. Tá. Aí eles se dividem, nós trabalhamos em duplas ou em trios, porque eu acredito que a criança tem que participar. Se a gente coloca 4, 5 alunos tem um num que grupo, não... Exatamente. Né? Mesmo assim, é um trabalho que a gente tenta propiciar a troca de ideias, de criação, que ele descasque o fio, que ele faça a ligação, que ponha a fita isolante. Então, quando a gente coloca um invento para 5... Não dá tempo da criança participar, né? Na hora da explicação para os pais, um vai Também falar, é verdade. os 3 vão ficar quietinhos. Uhum. Então, a gente faz assim, às vezes nós fazemos em dupla e saem 2 inventos. Né? Nós fizemos muito, fazemos o trio, 3 inventos. Porque eles vão criando e eles vão ficando empolgados e a gente tem, na verdade, a gente fica com pena. E qual que é o desafio para a criança? O que é proposto para o aluno em termos de desafio? Ele tem que criar o projeto e depois tem que fazer o que mais? Então, é assim, o primeiro desafio é o que ele viu ali no computador, nessas imagens que ele foi buscar, ele fazer funcionar. E que aquilo tem uma utilidade. Então, o aviãozinho vai girar, vai andar um pouquinho, vai vibrar, o barquinho vai rodar, né? O mix vai girar. Então, ele tem que ter uma funcionalidade. Os tanques de guerra vão encenar ali uma guerra, as baratas vão jogar futebol. Então, a criatividade... Tem que ter dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto. Então, a máquina de tinta vai fazer, né, da mistura da tinta vai sair uma tela de arte, as crianças vibram, né? A gente já acha meio ultrapassada a caixa de tinta, mas eles amam. O disco de ilusão de ótica. Então, para as crianças, o desafio é exatamente isso. Daquele circuito separadinho, fios, o botão liga e desliga, o porta-pilhas, surgiu um invento que realmente mexa, rode, trema, né? Porque eles fazem todo esse trabalho de simulação interativa num programa antes. Tá, sim. Então, eles começam a entender como que eu monto um circuito elétrico em série e em paralelo também. E aí, eles fazem sempre uma sobrecarga para pegar fogo. Então, quando o circuito pega fogo... Eles fazem de propósito? Fazem, porque eles aumentam a polaridade, diminuem a resistência. Eles vão eles estão sabendo que eles estão errando. Eles sabem. E aí, ali vai explode. E aí, a gente traz a questão daquele amontoado de tomadas, que as pessoas têm mania de colocar uma tomada ligada a micro-ondas, geladeira. Eu tenho. O que acontece? Não pode. A Sobrecarga. sobrecarga. Volta Tem pra escola. 5 coisas. Volta para nós lá, porque eles sabem por isso. E aí, eles acabam fazendo toda essa ligação e aí pega fogo. Então, pega fogo a sala, porque eles se locomovem o tempo todo e um quer mostrar para o outro. Mônica, leva a Silvia pra escola. Geladeira, televisão, mas escuta, é o Benjamin. É isso, pode. mas aí é sobrecarga. Hoje existe aqueles trens que tem... Para cada aparelho tem isso. uma distribuição da energia. Isso é melhor. Isso é melhor. Então tá Então, bom. a gente Isso é vai mais explicando correto. para eles. Eles vão vivenciando isso. Então, a partir do momento que eles colocam isso, fazem atividade, uma simulação, eles também estão... e é tudo na hora, né? Então, eu aumentei a sobrecarga, já aparece o fogo. E aí, como é que a gente faz? Então, nosso papel é sempre investigar e fazer com que eles também encontrem soluções para aquilo. Você fez isso, e agora? Como é que você vai reverter esse quadro, né? Então, nós somos verdadeiras mediadoras desse processo e sempre o adulto tem mania de dar resposta e a gente se policia para eu não vou dar resposta, você vai encontrar a resposta. A gente vai até o final e procura os grupos, por isso a importância de trabalhar esse grupo. O grupo pensando junto numa solução para aquele problema da simulação. E aí que a gente parte, então, para todo esse processo de criar o objeto, de oferecer a sucata. Só aí é que entra o trabalho dos pais?
Não, o trabalho dos pais Mas é é o depois. Só no último. fim. É o último. Porque final. pai dá solução. É, Se dá precisar, solução. ele faz É que o primeiro- trabalho. Porque onde que entra o pai nessa Então, história? primeiro a criança faz o projeto dela na classe. Tá. Então, ela aprende a montar o circuito. Tá. Aí é ofertado aos pais o mesmo kit que as crianças usaram na escola, eles levam para casa. Explica o kit, qual o é? kit é um porta-pilha, as baterias, que são 2 pilhas AA, um motor, Porta-pilha, bateria e motor. Manu, presta um atenção pra motor gente e fazer. um botãozinho liga e desliga. E mais também os os fios. Né? Porque eles têm que fazer uma emenda de fios. Aí levam para casa. Mas qual que é o objetivo de fazer isso em casa? É para família, é um trabalho conjunto, família e escola. E tem a nossa proposta no material didático também. Agora é com você, já que você aprendeu a lidar com tudo isso, construa um Leve evento pra com a sua casa. família, que tenha utilidade, que seja importante no seu dia a dia. Então, é a aproximação mesmo, família e escola. E aí é legal porque você ouve dos pais, nossa, mas eu tive que sábado tentar encontrar um super imã. Domingo a gente tentou montar e não dava certo. Aí a menina fez um trabalho de super imã e não dava certo, e ela pesquisava no Manual do Mundo. Não, mas eu pesquisei. E ele falou assim, até que nós encontramos o tal do super imã e deu certo. Então, a satisfação dela de conseguir fazer aquilo e o pai ajudar. Então, E isso retrata no importante. dia da exposição. A alegria, não sei quem fica mais alegre no dia da exposição, se são os pais visitando ou se são as crianças explicando. Acho que é um misto de felicidade ali, de leveza e felicidade. Né? Eu falei para a Mônica, no final da feira, transborda o conhecimento, a autoconfiança. Eu fui capaz. Eles foram seguindo etapas do processo, né? E chega no final da feira, as crianças estão leves, felizes. A gente grava uns vídeos das crianças gargalhando com os inventos, mostrando para os E pais. outra coisa que eu senti, que eu fui lá fazer a matéria, eu senti assim, você não vai falar comigo? Isso. Porque eles querem Isso mostrar. mesmo. E eu falava, não, claro que eu vou. Oi, você não vai mostrar. Eu quero Isso mostrar, mesmo. eu quero explicar. E eles Isso querem mesmo. explicar Isso todo o mesmo. processo E que eles sabem fizeram. explicar? Tudo, sabe explicar tudo. Porque, sabe, eu fico imaginando que às vezes eles querem Não. ali ficar criando e tudo, mas às vezes vender, vamos dizer, a ideia daquele Não. também tá no... Não, e assim, tem uma parte que depois que os inventos já estão resolvidos, o que vai se fazer, no segundo bimestre, a gente pega a área da língua portuguesa. E entre os gêneros textuais, eles aprendem a fazer propaganda. Então, eles vão montar um banner na aula de informática, né? Então, nós assessoramos no texto, vendendo o produto dele para os pais. E a professora de português acaba colocando jingles antigos para as crianças poderem ver como que se faz a propaganda. E eles criam os jingles dos inventos deles. E esse ano a gente gerou um QR Code. Então, na hora da exposição, os pais baixavam o aplicativo e, na mesma hora, viam os jingles dos filhos. O ano passado, nós fizemos uma apresentação ao vivo. Então, cada ano a gente vai inovando, as tecnologias vão mudando, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, é bem bacana. Ela trouxe até a questão da tecnologia. Na Teodoro tinha uma aluna que queria fazer um zootrópio. E, Fazer o quê? Zootrópio. É um Zootrópio. objeto que ele passa um cineminha. Ele fica girando um tá. filmezinho rápido, assim. Ah. E ela queria dentro de uma caixa escura, com óculos, que quando você acendesse o óculos, você veria o filme. E a gente, mas só um óculos com luz? Não, então vamos fazer um fio condutivo. Vamos costurar esse fio, vamos fazer esse circuito. E nesse circuito você vai colocar os LEDs. E aí as duas recortaram a máscara, elas costuraram o fio, colocaram o LED, e aí você vê a habilidade de uma, que minha avó é costureira, eu já tenho essa facilidade. A outra era todo tortinho assim, mas ela fez super bem. E no dia da exposição elas falavam o quanto aquele circuito tinha sido feito à mãos, né? Elas costurando e usando todo esse alinhavo para fazer o polo positivo e negativo. Então, a gente pensa, é um evento sempre vivo. Aliás, vamos mostrar a imagem do último evento que a gente teve? Vamos. Isso ficou muito Nós legal. fizemos um vídeo. Olha aí, vocês podem até ir falando em cima. Cada unidade tem uma característica, né? Essa da Isso. unidade Teodoro, então eles fazem um disco de Newton, eles criam essa máquina de tinta, esse mesmo invento, eles jogam tinta e ela mistura. Então é muito interessante, porque todo mundo quer fazer a mesma máquina de tinta. Você vê que a maneira como eles criam é quase a mesma, sempre tem um movimento, né? Aí, ele criou aquele labirinto elétrico, então toda Isso vez aí que dá- você erra,
vai girar, vai girar a hélice. Se encosta o metal com o metal. Esse a hélice foi muito fofo, você vai fantástico. falar Foi sobre ele. O que é esse? Esse é um capacete. ó. E o óculos para proteger, porque se a hélice sair, não pega no olho dele. Esse é o algodão doce, que virou um caramelo. Mas foi muito legal, porque ele não desistiu. Eu vou tentar. A mãe estava lá, sempre ajudando a gente. E não saiu o tal Não do saía o algodão doce, Eu mas saía queria caramelo, né? Então, ele já a proposta dele foi legal. Ó, a máquina de tinta, ó. Essa máquina todo É um clássico, ano, é né? um Essa clássico. de todo mundo canetinha, gosta. Essa não é a de tinta. Essa aí que eu falei do super imã, que os pais É. tiveram que tentar buscar isso aí. Esse avião de Lego. Então, cada um teve um modelo diferente, com a ajuda dos pais. Tudo isso. Ah lá, o Esse era uma cineminha. caixa de... E a criança vai ficando segura. Porque a ficando criação, segura. né? Quando ela vê funcionando aquilo que ela idealizou. É porque, assim, o passo a passo Olha é que feito lindo por o eles. como disco. fica. Isso faz uma festa. A hora que o carrinho anda, ele vibra, ele gira. Esse daí, olha isso. É. No balde. Esse era um limpador de teclado, limpa a casa. Vassourinha lá. A vassourinha. Ó, e esse muito Limpador de teclado. Mas ele é muito pegou criativo. uma latinha de bala com uma escova. Então, até uma escova de dente, uma escova de cozinha. Olha, vocês estão vendo a imagem desses dois meninos aí? Conta pra gente, porque normalmente é para criança de 10 anos, né? É. Depois pode até voltar, se der essa imagem do final. Você viu, né? O menino com um capacete e ali nós não mostramos direito, mas é uma pantufa com LED. Então, essa é uma proposta... Pantufas com Com LED. LED, Ah, que porque, chique. porque ele quer tomar água de noite e não quer acordar o amiguinho ou acordar a mãe. Então, já tá lá. É. Tá vendo? Olha. Esses dois, eles foram convidados especialmente para essa feira. É uma proposta também da língua portuguesa de criar um evento que fosse muito importante para o dia a dia. E eles fizeram com a professora da sala do terceiro ano, com a professora Tassiana, lá da Teodoro. E aí eles trouxeram para me mostrar. Ah, vem ver o evento, né? Até tinha uma bolsa de imã, que era para quando caísse as moedas grudariam dentro da bolsa. E a gente esqueceu até de chamá-la. Mas o legal, assim, eles tiveram essa ideia do dia a dia. Essa pantufa, quando ele acordasse, não precisava chamar ninguém, porque ela iluminaria o caminho dele para ir até a geladeira, pegava água e voltava. O Eu capacete... acho tão sensacional essa ideia. Não, São independentes. maravilhoso. E o Você tem capacete? a patente, o objetivo tem que ter a patente, porque com isso aí vai certeza, ganhar. com É. certeza. Mas o mais E o capacete? interessante, o capacete era para quando ele andasse de bicicleta só no verão, ele Dá refrescaria... pra mostrar o capacete, Alexandre, de com novo? a- Ali, ó. Ali, Ah lá, ó. ele tá, Não, o- antes, aqui tem uma hora que ele aparece Ele só o liga capacete. Vamos as ver se ele hélices. acha. É. O pai, na preocupação de a hélice sair, porque a pontinha Machucar, era né? com um cabinho de pirulito. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Então, ele É. pôs um óculos. Ali Olha estão lá. 2 ventiladorzinhos, tá vendo? Ó? Esse aí é o óculos de... Então ele vai fazendo Você consegue exercício se prender. refrescando. Excepcional. Não, e o mais legal, quando vocês entrevistaram, ele quis dizer... Primeiramente, eu gostaria de dizer bom dia. Foi, então, Manu. Olha, Hora que eu fui a entrevistar- oralidade. A hora que eu comecei, falei, bom, gravando. Ele falou assim, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no evento. Não, Que graça. ele tem Como 8 assim? anos. Então, 8 olha anos? como a gente trabalha também a comunicação. Sim. E nós fomos numa reunião recentemente, acho que vocês também estavam, quando eles trazem a questão do Fundamental 2, do ensino das séries finais, o quanto é importante o nosso trabalho, esse de sucata, de selecionar, porque quando eles vão para as aulas nas séries finais, eles conseguem fazer isso com um olhar diferenciado. O quanto na feira de ciências, que eles têm um encontro cultural, que é enorme, que eles também têm esse vocabulário mais apurado, essa facilidade de se comunicar com as pessoas que vêm para entender um pouquinho do trabalho deles. Então, você vê verdade. que é contínuo. Que eles A gente explicam, eles começa, falam tudo. Mas- Porque se não tiver, desculpe, Não. mas se não tiver isso, quando ele for lá na frente para o mercado de Exatamente. trabalho, ele pode executar o melhor trabalho, mas Isso se ele não mesmo. souber explicar, Isso né, mesmo. Fernanda? Vender o trabalho, E né? o que a gente percebe, assim, eles estavam muito ansiosos antes. E eles falaram assim, mas o que a gente tem que falar? Aí eu comecei a fazer pergunta. Como ele começou a pensar no projeto? Qual foi a primeira etapa que já tinha feito há algum tempo? Aí eles foram falando. Como você construiu o seu circuito? Como você fez? Porque quando a gente vai fazendo o cenário, vem a garrafa PET ainda branca, né? Daí a gente fala, vamos fazer um acabamento? Então eles pintam, eles montam um cenário. E eles vão se infiltrando... na história deles. Então, fica lindo. E quando eu fui fazendo essas perguntas, eles foram respondendo. Eu falei, olha, é justamente isso que você vai ter que falar. Eu não preciso estar do lado. Talvez a pergunta, fazer a pergunta mesmo. Então, quais são... Deixa ela respirar um pouquinho. Respirar. Tá muito seco. Mônica,
Quais são as principais disciplinas, então, que são usadas nessa feira? Então, nós começamos... hoje não existe mais aquela gavetinha só ciência, só matemática. Toda a tecnologia, ela faz essa transposição entre as disciplinas. Então, na verdade, a gente trabalha com ciências, que é o nosso o mais forte, porque tem essa questão da exploração, da investigação, está no nosso material didático, né? Depois a gente entra com a língua portuguesa, porque já que eles queriam um evento, por que não? A propaganda estava ali, então vamos conciliar tudo isso. E aí veio a propaganda, mas também tem o jingles. Quem sabe o de música também não pode ajudar a gente a trabalhar o jingles. E aí, a cada hora vai entrando uma nova disciplina. Então, aquilo vai virando um mega evento. E isso que é o legal, assim, não tem só ciências ou só a tecnologia, ou só, não, a escola acaba incorporando todas as disciplinas e vai virando um conjunto. E, na verdade, a matemática entra, porque eles têm que medir, pensar naquele caminho deles. Cada disciplina tem a sua participação e sua colaboração, e a gente faz questão de englobar e de colocar ali a participação dessa área do conhecimento, porque, para a gente, quando ele vivencia, ele aprende. Quando ele manuseia, ele observa, ele consegue pegar aquilo e dizer assim... Aprende para sempre, Para né? sempre. E aí você pensa assim, como que é aquela coordenação motora fina que eles perderam, né? Porque hoje é tudo dedo e tudo muito... Então, você olha, quando ele tem que juntar um fio no motor que tem uma hastezinha metálica muito super pequenininha, pequena. muito pequena. Quando ele tem que fazer um movimento de descascar o fio, o cabinho, que o fio é muito fino, eles acabam cortando. Então, primeiro a gente dá muitos fios para eles descascarem, até conseguir, é realmente uma linha. Eu falei, gente, é como se vocês estivessem costurando, enfiando uma linha na agulha para conseguir. E se alguma desses encaixes sair fora, não funciona. E até a sensibilidade, a sutileza, por exemplo, de uma linha numa agulha, com o descascar de um fio, né? São sensibilidades diferentes, né, Fernanda? Até na hora da apresentação, como é sucata, como tem um botãozinho liga e desliga para interromper o circuito, como eles falam, né? Que o circuito está aberto ou fechado. Se eles vão explicar com muita rapidez para os pais, acaba quebrando. Então, até isso a gente fala. Façam com calma, explique, aproveitem a feira de vocês. E eles ficam muito tranquilos, porque eles sabem que alguns problemas podem acontecer. O fio sair... a bateria não está bem encaixada, descolar o motor. É até engraçado, não sei qual foi, né? Que eu preparei antes para fazer a gravação. Aí ele mostrou para mim. Aí eu falei, faz mais uma vez. Aí tal. parou. Aí ele virou e falou assim, você vai gravar? Senão vai acabar a pilha. Isso mesmo. Oi? Desculpa. Eu falei, não, vamos gravar já antes que acabe a pilha. Nós brincamos que a gente monta um pit stop. Eu tava empatando ele, entendeu? Na exposição, nós temos um pit stop. Então, eles sabem, como eles têm muitos trabalhos para expor, então, se algum ali der algum defeitinho, eles sabem que tranquilamente eles podem levar um invento, a gente vê o que é. Eles tentam dar a solução sozinhos. Sim. Se eles não conseguem, eles sabem que a gente está ali na retaguarda para tentar consertar, para eles voltarem para a feira. E eles são super imediatistas. Isso mesmo. Quando a gente propõe oficina com grupo, todos chamam a gente ao mesmo tempo. Você não tem Claro, noção né? de 40 chamando. Claro. E são 40 ideias diferentes. Não são assim, vamos fazer um avião. Não, eu quero... Eles têm umas ideias faraônicas que o avião vai voar, que a cadeira vai... Isso é só o começo, né? Não. E aí né? a gente É uma fica base que com vocês estão Mônica, dando. e a responsabilidade de vocês naquele minuto, porque ele chegou com a criação. Com certeza. E não pode perguntar o que é Imagina isso, você não. queria saber qual é a criação. E que pode ou não valorizar pode. essa criação e essa ideia. Porque, às vezes, eles criam coisas, eles querem fazer invenções que o motor não dá conta. Não dá conta. Então, a gente tem que falar, vamos usar um outro esse material critério. que seja mais leve e que esse motor vá girar. Então, a gente também vai trabalhando a frustração da criança, mas eles vão... Não, então esse deu. Então, é muito Olha, bacana. Fernanda, quantos conceitos? Frustração, a música, o poder autoconfiança, errar, a sensibilidade. autoestima, O erro como construção. E assim, eu parto do princípio, o conhecimento sem transformação não está tendo conhecimento. E quando acaba, as turmas estão unidas. Eu tenho salas ambientes, então a minha sala é matemática e ciências, a outra professora é história e geografia. Então, a cada etapa do trabalho, eu estava com uma classe, então... colocavam o circuito. Aí, no outro dia, tinha um pedacinho do cenário. Outro dia, pintavam. Isso e aí, une a mais, outra né? classe chegava, em nenhum momento eu via assim, eles estão fazendo isso. Eu não, olha que bacana, olha, ele já fez isso, ele já fez aquilo. Então, eu via assim,
uma cooperação, né, uma troca de ideia entre as duas classes, as meninas que estão nas classes diferentes, elas falando dos inventos. Então, assim, é muito bacana, né, Mônica? E como a gente recebe? Então, enquanto a gente prepara a feira para os pais virem, eles vão olhando. A expectativa de eles olharem aquele cenário que a gente preparou para eles, porque eles vão preparando o cenário individualmente, depois que é o todo, junta de cada grupo. Nossa, eles abriam a porta, e só aquele a gente olhava assim, ai, vale a pena, né? Vale a pena. Nossa, já a sala gente, está um parabéns. capricho. Obrigada. O meu pano é lilás. Então, as crianças vibraram. É uma coisa que, pra gente, é muito, né, dá uma satisfação. Dá. No final, a gente cansa demais, Mas- porque é um trabalho bem intenso. Não é uma coisa que acontece em um mês. É uma transformação, é um processo. Mas, no Parabéns. final, a gente fala, uma olha para outra e fala assim, pô, E valeu. nós temos Muito uma bem. equipe também, né, de mais uma professora que trabalha da língua portuguesa, que nos ajuda com os textos, né, com a propaganda, Regina. com os jingles, o professor de música. Então, nós somos uma equipe que... Não, só com Muito essas bem, pantufas. com sucesso. Com essa pantufa. Tá Gente, maravilhoso. obrigada, viu? Eu quero agradecer a Mônica Vals, que é coordenadora e professora de informática da educação infantil e do ensino fundamental do 1º ao 5º ano do Colégio Objetivo. E a Fernanda Tedesco, que é professora de matemática e ciências do 5º ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Obrigada. Meninas, Eu que muito obrigada, obrigada. viu? Obrigada.